Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que você está assistindo essa aula. Hoje, na nossa aula de História, vamos conversar um pouco sobre as civilizações, né, pré-colombianas, mas para ser mais específico, hoje vamos falar sobre os Incas. Já conversamos sobre os Astecas e sobre os Maias. Então, hoje a gente finaliza essa trilogia de da civilização pré-colombiana, tudo bem? Das principais civilizações pré-colombianas, na verdade, porque existiram outras civilizações pré-colombianas. Mas essas três, maias, incas e os astecas, são as principais. Então, vamos começar. Então, iniciando a nossa aula, o Império Inca ele foi um estado, né, criado, obviamente, pelo povo Inca, certo? Pela civilização Inca, que foi resultado de uma sucessão, né, de um conjunto de outras civilizações, de algumas regiões específicas. Por exemplo, os Incas, eles dominaram, né, o Chile, Equador, Bolívia, Peru, tá legal? E a administração política e o centro de forças armadas, né, do Império Inca, né, do Império, ficavam localizadas no atual Peru, em Cusco, que seria a capital do Império Inca. Tudo bem? Então aqui nessa imagem eu mostro para vocês todo o Império Inca, tá legal? E aqui em Cusco era a capital Inca, tudo bem? Então vamos dar continuidade na aula. Agora eu quero falar com vocês sobre todas essas questões da plantação Inca, né? Eles desenvolveram uma técnica desse conjunto de vários degraus ali que facilitava uma maior quantidade, né? Uma maior plantação de batata, entre outros alimentos. E eles perceberam que com esse formato de plantação em degrau, era mais vantagem, por exemplo, para irrigação, para aguar esses determinado alimento, porque determinado alimento precisava de mais quantidade de água, outro menos quantidade de água, e eles sentiram essa necessidade e conseguiram desenvolver essa técnica de fazer todos esse conjunto de degraus para facilitar o cultivo da plantação Inca, tudo bem? Isso é uma técnica muito sofisticada para a época. Assim, por toda essa questão, que nem eu disse para vocês, era mais fácil a irrigação, tudo bem? Para eles ali, da forma como eles irrigavam, e dava para plantar bem separado cada alimento. Então, por exemplo, podia plantar em um degrau batata, no outro degrau mandioca, e assim ter um conjunto de alimentos bem separados, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na aula. Então, agora eu quero falar para vocês sobre algumas características dessa civilização, tudo bem? Então, o governo Inca era um governo, né, era um sistema ali de teocracia. Expliquei para vocês o que era essa questão da teocracia. Então era como se o governante ali, como se ele fosse um deus. Ele era visto de certa forma como um deus. Então era como se o poder estivesse na mão de um deus. Então todo o governo ali dos Incas como se estivesse na mão de um deus, que era a mão desse imperador que era visto como um deus. Tudo bem? Então teocracia, poder na mão de Deus quase. Praticamente isso, tudo bem? Então, ele era governado por essa questão quase que divina, era visto como essa questão divina, como se o imperador fosse um deus. Tudo bem? Então, teocracia tem essa, mais ou menos essa definição. Expliquei para vocês na aula do Egito, tudo bem? Então, acho que deu para ficar um pouquinho mais claro a gente repetindo algumas vezes. Acho importante anotar todos esses conceitos, porque podem ser cobrados em provas e etc. Então, a religião politeísta, certo? Então, eles acreditavam em vários deuses, como eu havia comentado com vocês. A capital, certo? A capital eu comentei com vocês no início da aula, que era Cusco. Desculpa. E a escrita era Quipo. O nome da escrita era Quipo, ou seja, essa escrita ela era feita com um conjunto de nós. Na imagem aqui à direita, na parte superior, aqui, ó, mostra esses quipos, tudo bem? Que ele servia para um sistema de contagem, tá legal? Então, eram vários e vários processos ali de contagem que, por exemplo, cada cor, dá para ver ali na imagem, que tem vários nós nessas cordinhas, e são cores diferentes. Essas cores representam o que estava sendo contado. Então, por exemplo, será que era contado batata? Ah, tenho tantas batatas, e aí fazia alguma quantidade de nós em uma determinada cor, por exemplo, ou uma outra coisa, contando quantas pessoas tem aqui nessa tribo específica. Aí fazia a contagem e explicava com tal cor. Então, cada cor representava o que estava sendo contado, tá legal? Então,
Quipu era escrita, era essa escrita que eu falei para vocês dos nós, tudo bem? O idioma era o Quichua, tá legal? Um idioma bem específico, é pouco estudado, não existe muitas coisas anotadas ali por eles. Toda essa questão do idioma, assim, é um idioma que ainda hoje é falado, tudo bem lá no Peru, mas que tem algumas restrições. Por exemplo, não foi como os egípcios, que tem um relato imenso de toda essa questão do idioma e da escrita também. Até o Quipo tem pouco estudo em cima dele, porque foi deixado poucos materiais, não se sabe ainda ao certo como que quais eram as instruções, por exemplo, para fazer essa escrita, né? Para compor, essa cor representava tal coisa. Não se sabe 100% ali, não tem 100% de certeza sobre essas representações, tá legal? Então vamos lá. Inca com K no idioma deles, né, o Quichua, significava senhor ou governador. Então, esse termo Inca só era usado para os senhores, né, os governadores em geral ali. E não para toda a civilização Inca. A civilização não era chamada de Inca, não tinha o nome. Só que quando foi começando a fazer os estudos ali em cima dessa civilização, acabaram dando nome ali para toda essa civilização de Inca. E aí ficou todo mundo conhecido como Inca, né? Mas no período, né, desse império, se utilizava a palavra Inca só para esses governadores, tudo bem? Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de Machu Picchu, por exemplo. Coloquei uma imagem aqui de uma adoração ao sol, que era considerado um deus para eles, tudo bem? Então, nessa parte eu acho que deu para entender bem toda essa questão do governo, religião, a capital que era Cusco, a escrita, o idioma. Qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem, tudo bem? Então vamos um pouquinho mais à frente. A estrutura social dos Incas. A estrutura social dos Incas, no topo tinha o imperador, visto também como um deus, tá legal? Por isso que era uma teocracia, o imperador ali era visto como um deus, então era como se o poder estivesse na mão de um deus, tá legal? Abaixo dele os governadores, depois os sacerdotes, os chefes ali militares, né, os chefes tribais. Embaixo, alguns funcionários de um cargo um pouquinho melhor. Abaixo de tudo isso, o povo no geral. E por fim, os escravos, adquiridos em guerra ou por dívida. Então, os incas tinham essa questão. É muito contraditório todas essas questões dos escravos para os incas, porque não se sabe ao certo, né, se era só por dívida e só por guerra, ou se era só por uma outra coisa, e aí foi relatado que era por guerra e por dívida. Essa parte da escravidão inca é um pouco difícil, porque não tem muitos estudos em cima. Tudo bem? Então, caminhando um pouquinho mais à frente, quero explicar para vocês agora sobre o que levou o fim do Império Inca, né? O que gerou a derrubada do Império. Tudo bem? Os espanhóis eles chegaram em território Inca em 1526 e notaram, né, que era uma das civilizações mais ricas da América. Tudo bem? Por ouro, prata, era uma região muito rica por esses metais preciosos. Tá legal? Então, nos primeiros anos desse contato, né, com os espanhóis, duas coisas aconteceram. A primeira, os incas começaram a morrer por doenças como varíola, como gripe, tudo bem? E a segunda coisa, porque assim, os incas eles não tinham os mesmos anticorpos, né? As mesmas os protetores ali do nosso corpo, né, que são os anticorpos, eles não tinham os mesmos que os espanhóis, porque eles tinham pouco contato, por exemplo, ali com várias e várias bactérias, como outros animais ali que trazem doença, por exemplo, como rato, tudo bem? E os incas não tinham esses anticorpos para esses vírus. E acabou sendo contaminado, por exemplo, pela gripe e pela varíola, que foi o que dizimou também muito a população ali dos incas, tá legal? E em segundo, uma guerra civil entre os irmãos, Atahualpa e Huáscar, os dois irmãos. E essa guerra civil, né, essa guerra civil porque era uma guerra entre esses dois irmãos, por alguma um irmão ficava com um pedaço ali do território do império e o outro com uma outra parte do império, eles começaram a brigar, tudo bem? E essa guerra civil entre os irmãos enfraqueceu o exército do Inca, do Império Inca como um todo. Porque um irmão ficava ali brigando com o outro, e eles tinham esse grande poder, e acabou enfraquecendo cada vez mais o Império Inca. Então, tornando que o Império muito fraco. E aí, quando os espanhóis chegaram, né, todo esse exército enfraquecido, gerou o quê? O Atahualpa, ele foi sequestrado pelos espanhóis, tudo bem? E ele prometeu aos espanhóis que ele entregaria assim todo
ouro e prata que coubesse numa sala. E aí tem até uma lenda, né, que fala se foi 2 salas de ouro e prata, se foi só uma sala de ouro e prata. Tem gente que fala que não, que foi ouro e prata do tamanho do Atahualpa, então do chão até o fim da cabeça do Atahualpa. Então é uma lenda, né, isso. Não se sabe ao certo quanto, sabe assim, que foi muito ouro e prata que os espanhóis levaram, mas não sabe o quanto específico, tudo bem? E ele prometeu, se ele fosse solto, né, dos espanhóis, ele entregaria todo esse ouro e essa prata. Neste momento, seu irmão, Huascar, foi morto. Também não se sabe ao certo se foi morto especificamente pelos espanhóis, né, depois que o Atahualpa foi capturado, ou se não, se primeiro o Atahualpa matou seu irmão e logo em seguida já chegou os espanhóis e sequestrou o Atahualpa, tudo bem? Mas enfim, ele fez esse combinado com os espanhóis aceitaram esse acordo, só que quando ele entregou todo o ouro e toda a prata, os espanhóis mataram o Atahualpa. Ou seja, o povo inca ficou extremamente fragilizado porque perdeu os seus 2 líderes, os seus 2 principais líderes naquele período. Então, um governo com uma civilização com um exército enfraquecido e sem líder ficou muito mais frágil, ainda com a presença dos espanhóis que trouxe com eles, né, a gripe, a varíola. Então, assim, é um conjunto de coisas que enfraqueceu muito a civilização inca, levando ela a praticamente inexistência. Eles deixaram de existir de certa forma. Hoje ainda existe, né, algumas pessoas ali que são descendentes dessa civilização inca, tudo bem? Mas assim, o Império Inca, ele deixou de existir por conta disso, porque logo quando o Atahualpa entregou o ouro e a prata para os espanhóis em seguida mataram o Atahualpa por dizer que ele acreditava em outro deus e não no deus dos espanhóis. Isso era óbvio, né? Porque os incas, eles eram politeístas, acreditavam em mais de um deus, não em um único deus. Então, e os espanhóis acreditam só em um deus, né? Naquele período também. Então, isso os espanhóis alegaram assim, não, que ia matar o Atahualpa por conta dessa divergência, dessa discordância entre essa questão religiosa. Porque no fundo ele tinha feito um acordo com o Atahualpa e não cumpriu este acordo. E tudo isso, então, ou seja, gripe, varíola, então, ou seja, doenças, esse enfraquecimento do exército inca por essa briga entre os irmãos, a chegada dos espanhóis gerou o colapso desse império. Então, com a chegada dos espanhóis, esse império praticamente deixou de existir, foi deixando de existir, na verdade, aos poucos, tudo bem? Então, assim, os incas, eles eram muito conhecidos pela sua arquitetura também, né? Machu Picchu é um exemplo disso, é muito conhecido, recebe muitos turistas ali durante o ano, legal? Então, eu acho que na aula de hoje, a gente conseguiu entender o como que era o governo inca, tudo bem? Uma teocracia, tá legal? E o que é uma teocracia? Expliquei para vocês. Por exemplo, o imperador, ali na civilização inca, tinha esse imperador, ele era visto como um deus, como uma força divina. Então, era como se o Deus estivesse governando esse povo, tudo bem? Eles acreditavam em vários deuses, ou seja, politeístas, acreditam em mais de um Deus. Então, quando se acredita em mais de um Deus, é politeísta. Essa é a definição de politeísta, é a crença em vários deuses, tudo bem? Então, eles não acreditavam em um único Deus, acreditavam, por exemplo, em um Deus Sol, em outro Deus. O próprio imperador era considerado como um Deus, tudo bem? Assim como os egípcios, que tinham vários deuses, tá legal? Então, vimos também a escrita inca, pelos nós, né, o quipu, tudo bem? Então a gente conseguiu entender que as cores dos nós ali diferenciavam o que estava sendo contado, tudo bem? E a quantidade dos nós ali representava uma quantidade do que ele estava querendo contar, né? Então, por exemplo, quantas batatas tem? Colocava a cor específica da batata, uma quantidade ali de nós representava a quantidade de batatas que ele queria falar. Tá legal? Ele queria, por exemplo, ele queria mandar para uma outra pessoa que estava um pouco mais distante, né? Enfim. Então a gente conseguiu entender governo, né? Então essa questão política do povo inca, como que esse império deixou de existir, aonde que ele se concentrava, aonde que era a capital, que era Cusco. Eu acho que nessa aula deu para resumir bem toda essa questão do Império Inca. E essa aula ela finaliza a nossa trilogia sobre os povos pré-colombianos, né? Pegamos os principais povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas, e com isso então a gente finaliza essa trilogia. Então, nessa aula foi basicamente isso, gente.
Muito obrigado e bons estudos.